No coração de Moscou, à sombra do Kremlin, a ameaça era tão grande que Putin foi forçado a evacuar suas próprias filhas para abrigos subterrâneos em questão de segundos. Mas o que era, bem no coração de Moscou, que o aterrorizava tanto? O perímetro do Kremlin, complexos de habitação militar, alojamentos de generais, nenhum lugar é seguro. A polícia de Moscou e o FSB estão escaneando milhões de veículos em toda a cidade, mas nem sabem exatamente quem estão procurando. O medo dentro do Kremlin é tão profundo que o centro de governança do Estado está efetivamente entrando em modo de paralisação. Na manhã de 9 de junho, às 5h30 da manhã, a mais recente manifestação concreta desse medo chegou. Os alvos da Ucrânia não eram nomes aleatórios, mas criminosos de guerra registrados sob a proteção do próprio Kremlin. Agora, este vai ser um tópico controverso, e eu não me importo se o YouTube não o promover. Vou expor a verdade de qualquer maneira. Tópicos controversos como este acabam sendo suprimidos pelo algoritmo, exceto quando você força o algoritmo a promovê-lo clicando no botão de curtir. Obrigado. A apenas 30 km do Kremlin, nos bairros militares de Balashikha, um BMW X3 detonou. O homem dentro era o chefe de suprimentos por trás de cada munição, cada míssil que a Rússia envia para a linha de frente, e o local da explosão, a menos de 1 quilômetro de onde um general havia sido eliminado pelo mesmo método um ano antes. E o quadro completo do que aconteceu naquela manhã é muito mais assustador do que a manchete. O homem dentro daquele BMW era o coronel Damir Davidov, chefe de suprimentos do GRAU, a diretoria principal de mísseis à artilharia do Ministério da Defesa da Rússia. O dispositivo que acabou com sua vida era cirurgicamente preciso, uma carga moldada de aproximadamente 400 gramas, de equivalente a TNT, anexada ao chassi com um ímã, canalizando a energia para o compartimento do motorista em vez de dispersá-la para fora. O comitê de investigação registrou a causa como múltiplas lesões. O informante confirmou sua identidade e as equipes de resposta de emergência foram registradas usando o nome Damir no rádio. Ainda assim, a parte mais assustadora não é o dispositivo em si, é onde ele detonou. O bairro Aviatorov não é uma área residencial comum, é um assentamento militar construído pelo Ministério da Defesa para seu próprio pessoal. Oficiais, aposentados e suas famílias vivem aqui, e essas mesmas ruas estão a menos de 1 quilômetro do local onde o tenente-general Yaroslav Moskalik foi eliminado pelo mesmo método em abril de 2025. A Al Jazeera relatou a operação Moskalik como um dispositivo caseiro detonando perto de sua casa. O Kremlin culpou a Ucrânia naquele dia e anunciou que as medidas de segurança foram aumentadas. 14 meses depois, no mesmo bairro, a 1 quilômetro de distância, com a mesma técnica, outro coronel foi eliminado. Isso não foi violência aleatória, foi uma repetição cirúrgica. A promessa do chefe do FSB de que o perímetro de segurança ao redor dos oficiais superiores foi reforçado desmoronou. Isso sinaliza duas realidades. Ou a célula operacional continua ativa na área e a Rússia não consegue detectá-la, ou a Rússia falhou em proteger até mesmo um complexo residencial onde vivem seus próprios militares. E o dia não terminou aí. Nas mesmas horas, um segundo dispositivo em veículo foi encontrado no sudoeste de Moscou. O alvo, um cientista, presumivelmente com conexões na indústria de defesa. O dispositivo foi neutralizado com segurança, sem vítimas. 2 jovens suspeitos foram detidos sob a acusação de colocar um dispositivo de rastreamento GPS. A Reuters relatou ambos os incidentes juntos, 2 dispositivos em veículos separados em Moscou no mesmo dia, características de uma operação coordenada. E essa pressão coordenada pesa mais sobre uma pessoa, o homem forçado a se retirar para o subsolo após cada ataque, Vladimir Putin. As reações de Putin a essa pressão sistemática revelam a escala de seu medo através de evidências físicas. De acordo com o The Sun, Putin instalou redes protetoras anti-drones em todo o seu palácio, um sistema apelidado de teia de aranha, contra potenciais ataques de drones ucranianos. De acordo com fontes do Financial Times, após alegações de que Israel rastreou e mirou o líder supremo do Irã, Khamenei, através de câmeras de segurança, Putin desligou temporariamente todas as câmeras de vigilância ao redor do Kremlin e as mandou inspecionar. Novamente, segundo o The Sun, ele realocou suas 2 filhas para o Palácio Bunker. Um hacker ucraniano disse ao Financial Times que as câmeras do Kremlin ainda estão sendo comprometidas.
Sob a doutrina de segurança do Estado russo, toda operação de alto nível direcionada dentro da capital é avaliada como o primeiro elo em uma cadeia de ameaças potenciais visando o chefe de Estado. O procedimento de zona vermelha é ativado automaticamente. Putin e a equipe sénior são obrigados a se retirar para os complexos de Valdai ou para os bunkers profundos de Moscou sob suspeita de uma segunda onda ou tentativa de golpe coordenada. Se o líder de uma autoproclamada superpotência nuclear está se abrigando no subsolo em sua própria capital por seus próprios protocolos, este não é um líder protegido, este é o retrato de um alvo caçado. O apelido Vovô do Bunker não é mais uma piada, tornou-se o nome do novo modo de vida da liderança russa. Porque Putin entrou em pânico, torna-se muito mais claro quando você entende quem era o homem que ele perdeu em 9 de junho. Entender quem era Davidov revela por que este golpe é muito mais profundo do que uma mera mudança de nome. Grau, a diretoria principal de mísseis e artilharia, gerencia a aquisição, inspeção e distribuição na linha de frente de todas as munições de mísseis e artilharia da Rússia. Cada projétil que detona na linha de frente, cada munição planadora que cai sobre cidades ucranianas, cada míssil Kalibr passa pelo canal logístico desta instituição. Davidov estava à frente desse canal. Sua perda não é apenas um nome, é uma interrupção estrutural no fluxo de munições para a frente. Essa perda não pode ser avaliada isoladamente. Deve ser lido juntamente com o que aconteceu 6 meses antes. Em dezembro de 2025, o Major-General Faril Savarov, chefe de treinamento operacional, foi eliminado pelo mesmo método na rua Yasenevo, em Moscou, a 20 minutos do Kremlin. Savarov foi o arquiteto do currículo que moldou como os soldados lutam, como tratam os civis e como mantêm a ordem nos territórios ocupados. As manifestações no campo de batalha de crimes de guerra sob investigação do Tribunal Penal Internacional são avaliadas como produtos de sua doutrina de treinamento. Coloque as duas perdas lado a lado. Savarov, chefe da cadeia de treinamento, mais Davidov, chefe da cadeia de suprimentos, equivale às duas funções principais do exército sem liderança. O homem que ensinou como lutar se foi, e também o homem que fornecia com o que lutar. A avaliação dos analistas de segurança é incisiva. O perfil do alvo está mudando. Ele se deslocou do escalão de comando para nós críticos da cadeia logística. O objetivo não é apenas eliminar um indivíduo, mas transmitir a mensagem. Você pode ser o próximo, a todos os ramos das Forças Armadas. Cada substituto ouvirá aquele clique metálico a cada ordem que assinarem. Se você está achando esta análise valiosa, reserve um momento para se inscrever e ativar as notificações. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Deixe seus pensamentos nos comentários. De volta à história. Para entender como essas operações são executadas, observe a arma mais eficaz do século XXI, a pegada digital. De acordo com o The Sunday Guardian, o filho de Davidov, um cadete militar, havia compartilhado uma fotografia mostrando a placa do veículo nas redes sociais. Placa para registro do veículo para endereço residencial para rota diária para alvo. Uma selfie tornou-se um mandado para o fim de seu pai. O padrão é muito mais amplo. Quando um oficial russo abre um telefone saqueado da frente em sua casa em Moscou, pede comida para seu endereço via Yandex, ou seu guarda-costas compartilha uma rota de corrida no Strava, a que horas o general está em qual rota, quando ele entra em seu veículo, qual estrada ele toma pode ser transmitido em tempo real. Estruturas capazes de operacionalizar esses dados existem. A rede de partisans Atesh e as células Rospartisan. Eles não são espiões cinematográficos. Pessoas de aparência comum sentadas ao seu lado no metrô matinal, paradas atrás de você na fila do supermercado, cidadãos russos ou tártaros da Crimeia. Equipadas com dispositivos de comunicação criptografados e fundos em criptomoeda, essas células podem anexar aquele pacote magnético ao veículo identificado pela inteligência digital em segundos. A observação de um especialista em segurança captura isso. O adversário plantou um dispositivo debaixo do seu assento, e você nem sabe quem eles são. Davidov é o elo mais recente nesta cadeia, mas não o primeiro. Mapeie a geografia, e o padrão é inconfundível. Em outubro de 2025, o tenente-coronel Matsurin, uma das figuras-chave nas operações de Bucha, foi alvo a 3.200 quilômetros do ponto zero da guerra, no interior da Sibéria. Em julho de 2025, o Major-General Gudov e 9 de seus oficiais de Estado-Maior foram atingidos com precisão cirúrgica em seu quartel-general oculto em Kursk. Em dezembro de 2025, as ondas chegaram a Moscou. 22 de dezembro, Savarov, 20 minutos do Kremlin. 24 de dezembro, Klimnov e Gorbanov em Yeletka, 17 quilômetros do Kremlin.
Fevereiro de 2026. Um policial na estação Saviolovsky. No mesmo mês, um oficial da GRU por assalto armado. E 9 de junho de 2026. Davidov, a 10 quilômetros do Kremlin. De Sibéria, 3.200 quilômetros, até Kursk, atrás da frente, até as ruas de Moscou, 20 minutos, até o bairro militar, 10 quilômetros. Cada operação um pouco mais próxima, cada alvo em uma posição ligeiramente mais crítica. A distância está diminuindo, o nível está subindo e o perímetro de segurança do Kremlin parece ser violado um pouco mais a cada vez. O impacto desta cadeia de ataques direcionados não para nas ruas de Moscou, estende-se até as linhas de frente, onde 700 mil soldados estão desdobrados. Perdas, medo e indecisão dentro do escalão de comando corroem a coordenação das unidades no campo. O chefe de treinamento Savarov se foi. Unidades de reforço estão sendo enviadas para a linha de frente, com doutrina inadequada. O chefe de munições Davidov se foi. As interrupções na cadeia de suprimentos serão sentidas ao longo de toda a linha. Na avaliação do General Keane, a vantagem e o impulso mudaram completamente para o outro lado. Os dados de campo confirmam essa avaliação. Em 2026, a Ucrânia recapturou mais de 600 quilômetros quadrados de território, a primeira retirada líquida russa desde 2023. As linhas russas estão cedendo em várias frentes, de Zaporizhzhia a Kupiansk. À medida que o colapso logístico na Crimea se aprofunda, unidades na península de Kinburn estão abandonando suas posições. Quando o presidente finlandês Stubb anunciou a proporção de baixas como 1 para 8 russos para cada ucraniano, ele estava articulando uma realidade matemática. Nenhum exército pode sustentar combate a essa taxa por muito tempo. A dimensão moral pode superar os números. Soldados russos na linha de frente já estão suportando condições brutais, mas também sabem que a estrutura de comando atrás deles está sendo sistematicamente desmantelada. Se os generais na retaguarda não estão seguros em suas próprias casas, pelo que está lutando o soldado na linha de frente, soldados russos que se rendem estão dizendo aos operadores de drones ucranianos: nossos comandantes nos enviam em ataques sem retorno. Eles dizem que vão nos descartar se recusarmos. Essa pressão de dois lados, a vantagem tecnológica da Ucrânia na frente, a dissolução do próprio comando na retaguarda, pode indicar que o exército russo está entrando em uma das provas mais severas de sua história. Cada operação direcionada é uma violação de segurança e alguém deve responder por isso. O exército aponta para o FSB. Vocês não conseguem proteger nossos generais. O FSB aponta para o exército. Os vazamentos começam com vocês. Essa culpa mútua está abalando o já frágil equilíbrio de poder de Putin, e a troca de segurança por lealdade, um dos pilares do regime, já não se sustenta. Onde não há segurança, a lealdade evapora rapidamente. Oligarcas e burocratas estão silenciosamente traçando seus próprios planos de saída. O caso Leonov adiciona mais uma camada. Surgem relatos de que o comandante da Força Aérea Russa, Leonov, caiu de uma janela, não confirmado, mas um padrão perturbadoramente familiar na Rússia. A questão é uma catástrofe de duas portas. Se a Ucrânia a realizou, existe acesso operacional a Moscou. A segurança entrou em colapso. Se foi uma purga interna, o Estado está se consumindo. O autocanibalismo começou. A linha que até os propagandistas russos foram forçados a admitir captura a escala dessa fratura. Nossos generais estão mais seguros em casa do que na frente de batalha. Os estacionamentos de Moscou tornaram-se indistinguíveis das trincheiras de Donbas. Quanto tempo pode um regime que não consegue proteger seus generais em sua própria capital sustentar a alegação de defender suas fronteiras? Davidov entrou em seu carro às 5h30 da manhã. Foi sua última manhã como chefe de suprimento de munição. A 1 quilômetro de distância, um ano antes, outro general havia sido eliminado pela mesma técnica. E todas as manhãs em Moscou, outro alto funcionário começa o dia olhando debaixo de seu veículo. O medo não é mais unilateral. Seu sopro frio é sentido nos corredores do Kremlin. Então, o que você acha disso? Compartilhe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas análises da PPR Global. Obrigado